Você sabia que tudo que acontece na sua vida particular afeta a sua vida pública? Para as pessoas comuns do mundo, talvez elas consigam fazer essa divisão de uma vida pública e de uma vida privada. Porém, nós cristãos, a gente não pode, não tem como a gente fazer essa divisão, né? Hoje o devocional ele coloca sobre os líderes também, principalmente, mas isso é para todos os cristãos, isso são para todas as pessoas que dizem levar o evangelho. Por quê? A gente tem que entender que nós cristãos, nós sofremos uma verdadeira transformação, certo? Então não existe essa coisa, eu sou uma coisa dentro de casa e uma coisa fora. Eu sou uma coisa no meu particular e quando eu converso com as pessoas eu sou outra coisa. Isso não pode existir. Por quê? Gente, aquilo que você faz no seu íntimo vai afetar no seu espiritual, vai afetar na sua forma de agir com as pessoas, na sua forma de falar, na sua forma de se portar. Por quê? Um cristão ele não consegue viver de aparência. Nós vivemos do Espírito. E quando você não tá no Espírito, não tem. Você pode até conseguir manter aquela aparência de perfeição, aquela aparência de tudo certo, 1, 2 semanas no máximo. Quando você é cristão, gente, não tem como você viver de aparência. Não tem como você mostrar para as pessoas aquilo que você não é por dentro, né? E hoje o versículo em 1 Coríntios 4:1 diz o seguinte: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Então aqui, né, ele fala o quê? Nós devemos ser ministros de Cristo, né? E não é só em momentos, nós temos que ser isso para uma vida toda. Por quê? Porque eu tô falando dessa vida de aparência, né? Dessa coisa da vida particular e da vida pública. Porque muitas vezes as pessoas acham, né, que essas duas coisas são separadas. Como eu disse, no mundo pode ser até que seja assim, mas nós cristãos não podemos. Porque aquilo que você é no íntimo vai transbordar para fora. Aquilo que você é no íntimo com a sua família, isso vai refletir nas outras pessoas que estão à sua volta. Porque a gente vê aqui na palavra, né, para ser um bispo, né, para ser um diácono, para ser um pastor, né, um líder, o que a gente precisa analisar? A gente precisa analisar primeiro o quê? A família dele. Se os filhos estão debaixo da presença de Deus, se os filhos são bem educados, se a casa dele é em ordem, se ele é casado com uma mulher e o casamento e o relacionamento deles estão firmados em Deus, a gente vê a família, né? A gente vê o que é a vida particular. Então, a gente precisa entender que nós cristãos precisamos refletir a glória de Cristo o tempo todo, né? Não vem com essa coisa, mas a minha vida particular é só minha. Muito bem, é só sua, mas a sua vida particular vai refletir na sua vida pública. Então, se você é um cristão verdadeiro, se você quer transbordar o amor, a alegria, a graça que Deus te deu, nós precisamos começar no nosso íntimo. Precisamos começar em casa, né? A gente tem uma história que a vovó conta que é bem interessante, né? De uma mulher que ela ia pra igreja e fazia, as pessoas da igreja gostavam dela, ela se dispunha a fazer as coisas, e um dia essa mulher, né, essa jovem não conseguiu ir pra igreja, e aí o pessoal, né, os jovens foi na casa dela, e aí encontraram a mãe. E aí eles começaram lá, perguntou dela, ela não tava, então, tipo assim, a gente vai esperar aqui até ela chegar. E começaram a falar de Cristo, começaram, né, a mostrar o verdadeiro evangelho. E aí a mãe dela disse assim, esse Cristo, esse evangelho de vocês eu quero, o da minha filha não. Aí eles pensaram, oxe, mas lá na igreja, né, ela faz, ela se dispõe. Aí ela disse que lá ela não fazia nada, ela era grossa, não respeitava a mãe. Ou seja, ela tava vivendo 2 mundos totalmente diferentes. E isso, gente, não pode acontecer com a gente. A gente não pode ser uma coisa na frente das pessoas e quando chega em casa é outra pessoa. Nós cristãos somos totalmente transformados. Nós cristãos, o tempo todo a gente tem que transbordar, a gente tem que fazer a vontade de Deus. Então hoje, né, coloca bastante sobre que tudo que acontece na nossa vida particular vai acontecer na nossa vida pública. É um fato. Como eu disse, principalmente quando a gente é cristão, porque não tem como a gente pregar, não tem como a gente dar fruto se a gente não viver. Pregar até tem como, né? Você pregar sem viver. Mas aquilo não gera fruto. Aquilo lá só serve de condenação para você, porque você tá mostrando que tem um conhecimento, mas não cumpre. Então vamos realmente buscar e nos atentar a isso. Tudo que acontece no nosso íntimo vai refletir no nosso público, né? Na nossa vida social. Então vamos realmente refletir Cristo o tempo todo. Que as pessoas possam enxergar em nós, a qualquer momento, a qualquer hora, Cristo em nós. Que as nossas atitudes mostrem o verdadeiro evangelho. Esse foi o devocional de hoje, gente. Até o próximo devocional. Tchau!